Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Palavra Estava com Deus e a Palavra era Deus. O título da segunda-feira, Sobe para aqui. E o versículo, Apocalipse 4, versículo 1, parte B. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor tem nos dado graciosamente a Tua Palavra. O Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós, muito além do que nós podíamos sequer imaginar. E o Senhor tem, com asas de águia, nos levado. Tem nos chamado com a Tua Palavra, para que nós também subamos, sejamos levados ao alto, para ver as coisas como o Senhor vê, para ter uma visão celestial, para nós não ficarmos presos nas coisas desse mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por tamanha misericórdia e por tamanha graça. E nós te rogamos, Senhor, a cada dia, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, falando conosco. Muitas vezes o nosso coração ainda é duro, o nosso coração é incrédulo. Muitas vezes somos teimosos, mas ainda assim o Senhor, cheio de misericórdia e de amor, tem falado conosco a cada dia e tem nos mostrado o caminho. Obrigado, Senhor. Nós só podemos te louvar, te agradecer. Nós só podemos estar diante dos teus pés, debaixo da tua poderosa mão. Obrigado, Senhor, que até o fim o Senhor continue nos conduzindo, continue falando conosco. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos entrando no Evangelho de João, cheios da graça, da palavra, da misericórdia do Senhor. E o Senhor tem nos mostrado muitas coisas, principalmente coisas práticas. O Evangelho de João, aliás, os escritos de João, são escritos de conclusão. Então, o Evangelho de João ele conclui a visão dos evangelhos, assim como as cartas de João concluem as epístolas na Bíblia e, por fim, o próprio Apocalipse conclui toda a Bíblia. Então, o ministério de João é um ministério que vai até a volta do Senhor. É um ministério, irmãos, que transforma tudo em espírito e vida, que é o principal. Então, quando você vê as cenas nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, talvez até então você só interpretasse como algo que Jesus fez. Aí você fala assim, olha que coisa maravilhosa, ele curou o cego, olha, ele multiplicou os pães, ele fez isso, fez aquilo. Agora, muitas vezes nós não entendemos o que está por trás do ato do Senhor Jesus, principalmente porque aquilo foi relatado nos evangelhos. E aí vem o Evangelho de João e nos mostra o cenário, a cena espiritual por trás do milagre, por trás dos atos do Senhor Jesus. Então, o princípio, irmãos, é esse que nós lemos, Apocalipse 4:1, para você entender, na verdade entender não, para você mergulhar no escrito de João. O princípio é, o Senhor quer nos levar para o alto. O Senhor quer nos levar a ver as coisas como Ele vê, ou seja, com uma visão panorâmica, com uma visão de águia. E no final, vocês sabem, no final do século, quando João escreve o seu evangelho, muitas coisas haviam penetrado na igreja, havia muita confusão. Muitas coisas inadequadas entraram. As pessoas ali, os irmãos, recebiam doutrina de que Jesus não era Deus, ou outras doutrinas dizendo que na verdade ele não era homem. Então, quando João escreve o seu evangelho, a visão, irmãos, não é mais como Mateus apresentar o Senhor Jesus como o rei do reino dos céus, ou como Marcos apresentar aquele que se entregou por nós como um escravo, como um servo, nem tampouco de Lucas, mostrando o homem perfeito. O que João quer mostrar é o Senhor Jesus como o Deus verdadeiro. E aí você vê isso comparando, não é, aos 4 seres viventes, que eu vou ler daqui a pouquinho, o trecho referente aos seres viventes. Nós vemos, são tanto os 4 evangelhos quanto os 4 rostos dos seres viventes em Ezequiel,
eles demonstram as características do Senhor Jesus, mas, vejam, isso é importante, não é só para nós apreciarmos. O Senhor Jesus como Deus, ele não é só para ser apreciado, para ser louvado, para ser adorado, o que é importante também, mas é principalmente para que essas características sejam trabalhadas na nossa vida, uma vez que a vontade de Deus é que nós nos tornemos como o Senhor Jesus, em vida e natureza, não na deidade, mas em vida e na natureza, cheios, plenos da vida de Deus. É uma mudança interior. Então, o que nós lemos no Evangelho de João, nós também precisamos mergulhar de forma a isso nos encher. Então, o que nós vemos nos Evangelhos, e principalmente o que nós vemos agora que nós estamos entrando no Evangelho de João, é algo, irmãos, para ser trabalhado em nós, para mudar a nossa vida. Eu vou ler aqui na página 58, os 2 últimos parágrafos, depois eu vou dar um exemplo prático de como as características dos seres viventes, que estão presentes nos evangelhos também, presentes na pessoa do Senhor Jesus, elas precisam ser trabalhadas em nós. Então, vejamos, página 58, o 2º parágrafo. É o penúltimo e o último parágrafo que eu vou ler. Antes de prosseguir no 1º capítulo de João, precisamos falar sobre o cenário no céu e os 4 seres viventes. Acredito que todos os cristãos têm a preocupação de conhecer os 4 seres viventes citados no 1º capítulo de Ezequiel e em Apocalipse. Quem seriam esses 4 seres viventes? Onde e como eles atuam? Os 4 seres viventes são o próprio Senhor Jesus, mas ele precisa da cooperação da igreja. Em Ezequiel lemos que a planta dos pés deles era como a de um bezerro, ou seja, eles têm pés de servo, de alguém que serve. Sabemos que um serviçal quase não se senta, mas fica em pé pronto para servir. Um garçom, por exemplo, costuma permanecer de pé, disponível para servir, pois sentado não consegue atender os clientes. Portanto, vemos que os 4 seres viventes estão sempre atuando de modo incansável para servir a Deus. Então, veja, irmãos, amanhã ainda nós vamos falar mais sobre essas características, mas eu quero fazer uma aplicação antes de entrar no que vai ser nos mostrado amanhã. Veja, a planta dos pés daqueles 4 seres viventes era como de bezerro. É interessante, não é? Porque não é como um leão, não é como um homem, não é como águia, mas é especificamente de bezerro, certo? Isso diz respeito, irmãos, a uma característica que todos nós devemos ter. Das características que o Senhor tem, uma, hoje principalmente, é muito importante. O Evangelho de João nos mostra que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para esse trabalho como o Cordeiro de Deus, apenas o Senhor Jesus poderia seguir, poderia fazer, não é? Essa obra, que é a obra da cruz. Porque para essa obra exigia-se a obediência total do Senhor Jesus, a obediência até morte de cruz. Isso nenhum de nós seria capaz de fazer. Então, o Senhor Jesus se encarnou como Cordeiro de Deus e morreu por nós, como verdadeiro Cordeiro Pascal, para nos libertar desse mundo tenebroso. Agora, vamos aplicar essa questão dos pés, pelo menos uma parte, nós vamos ver mais ainda amanhã. Veja, em Mateus 16, irmãos, e aqui é o que muitas vezes nós cristãos falhamos. Então, em Mateus 16, o Senhor Jesus disse algo muito importante. Veja, versículo 24 de Mateus 16. Então, disse a Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Por que eu estou relacionando isso, irmãos, com a questão do cordeiro? Porque muitas vezes nós queremos ser como leões, tomando a dianteira, certo? E eu sou muito valente. Ou então nós queremos ser racionais como homens. Mas para seguir o Senhor, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender é a negar a nós mesmos para perceber a direção na qual o Senhor está seguindo. E para isso,
Nós precisamos ser como cordeiros, como servos. Para ser assim, nós precisamos aprender a negar nós mesmos, irmãos. Eu me humilho diante do Senhor e tomo a direção que o Senhor está tomando. Quer eu goste, quer não. Isso porque eu sou um servo. Se eu tenho pés como de bezerro, quer dizer, se eu sigo o Senhor nas pisadas do Senhor como o Cordeiro de Deus, o final da minha experiência é Apocalipse 14. Em Apocalipse 14 nós vemos as primícias no Monte Sião. E ali, irmãos, há uma característica muito importante no versículo 4. Então, nesse trecho, na parte final, diz que os que estão ali, as primícias, os vencedores, são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Agora, você não consegue seguir o Senhor, seguir o Cordeiro, se você não tiver pés como de cordeiro. Se você quer ser o leão, você vai seguir por um caminho totalmente diferente do caminho do Senhor. Porque o caminho de Deus, irmãos, é o caminho em que ele, veja o exemplo do Senhor, ele se humilhou, ele obedeceu até o fim, ele foi obediente, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então esse caminho, irmãos, que nós trilhamos para seguir o Senhor, nós não conseguimos se nós permanecermos em nós mesmos. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu vou ser um seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá, ou eu vou seguir a minha vontade, a minha preferência, o que eu acho. Perceba isso. É por isso, irmãos, que o Senhor quer aplicar as suas características, o que Ele é na nossa vida. Porque se Ele não fizer isso, nós não conseguimos segui-lo. E se nós não negarmos a nós mesmos, se nós sempre formos pelo aquilo que nós achamos que é o correto, aquilo que nós achamos das coisas, nós vamos sempre andar, irmãos, com uma visão terrena, uma visão limitada. Nós vamos até falar das Escrituras, mas ainda com uma visão limitada, uma visão terrena, sem extrair delas o que é preciso ser extraído, espírito e vida. Então essa é uma característica importante, principalmente nos dias finais. Amanhã nós vamos falar mais sobre a característica dos pés de cordeiro. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.